Ora, Israel amava mais Yahusef do que a todos os... Ah, sim, tinha me esquecido. E aí, meu povo? Tô de volta. Desculpa aí a demora, era época de prova, então não tinha tempo pra gravar vídeo, então me desculpe aí a demora gigante. Mas enfim, já que eu tô aqui, bom, hoje não vai ter a continuação das histórias bíblicas porque eu voltei com as meditações. Só que hoje não vai ser meio que uma meditação mais. Uma coisa que já era pra eu ter falado aqui no canal há bastante tempo, mas eu não tinha tanto, como é que é a palavra? Conhecimento, assim. Hoje eu não tenho domínio desse assunto, mas hoje eu já tenho muito mais conhecimento sobre ele, que é as duas casas de Israel. Praticamente o principal assunto da Bíblia é esse, as duas casas de Israel e a sua reedificação. Como assim reedificação? O que aconteceu para separar as duas casas? E é hoje que a gente vai ver nesse vídeo. Então, se você ficou interessado, e também mesmo que se não tenha ficado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para eu saber que você está gostando do assunto. Mesmo que não goste, eu vou mandar outro vídeo do mesmo jeito. Enfim. Então, sem mais delongas, vamos para o livro de Ezequiel. Quem tiver Bíblia, acompanhe, por favor. Ezequiel 37, o capítulo 37, versículo 15. Então vamos lá, até o 19. A palavra de Yahweh veio a mim dizendo: Filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve nele o seguinte: de Yahudá, Judá, e todos os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, pegue outro pedaço de madeira e escreva: de Yahusef, José, pedaço de madeira de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se torne apenas uma sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem: Você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: Assim diz Yahweh Elohim: Eis que eu pegarei o pedaço de madeira de Yahusef, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel suas companheiras, e o juntarei ao pedaço de Yahudá, e farei dele um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Beleza, vamos por partes. Por que a casa de Israel, como eu já perguntei aqui, e a casa de Yahudá precisava ser reunificadas, reedificadas? O que aconteceu para as duas casas ficarem assim? E primeiro, como assim casas? Vamos lá, antigamente, antes de Yahweh começar a fazer o seu povo e tudo mais, Yahweh não tinha um lugar fixo para ficar. Ele vagava pela terra e usava o seu servo do jeito que ele quisesse. Mas ele não tinha um povo físico, um lugar fixo para ficar, como os outros falsos Elohim tinham. Aí, Yahweh decidiu começar a criar o seu povo. E aí a gente sabe muito bem a história do povo de Israel. E quem viu os vídeos no meu canal das histórias bíblicas vai saber que o povo de Israel começou em Abraão. Bom, aí todo mundo já sabe. Yahweh fala com Abraham ouve a voz de Yahweh. Yahweh abençoa Abraham. Ele promete várias... uma descendência gigante. Faz uma aliança com Abraham, aquele negócio todo. Enfim, quando Abraham decidiu servir a Yahweh, Yahweh agora teve uma casa fixa, que é a casa de Abraham. Aí Abraham morreu, e quem assumiu a sua descendência foi Isaac. Aí então, Yahweh ele abençoou Isaac, prometeu também uma linhagem gigante como seu pai, fez uma aliança com Isaac, aquele negócio todinho que a gente já sabe. E aí ele
passou a morar da casa de Abraham para a casa de Isaac. Aí Isaac morreu e um dos seus filhos, que foi Jacó, ele continuou com sua linhagem. E agora, Yahweh ele deixou de morar na casa de Isaac para morar na casa de Jacó. Abençoou, fez aliança, aquele negócio todo. Mas, como nós sabemos na história, Abraham não, meu Deus, Jacó, ele teve seu nome mudado por Yahweh. E saiu o nome de Jacó para Israel. Então você já deve ter entendido que agora Yahweh não estava mais na casa de Jacó, mas agora sua casa se chamava Casa de Israel. Entenderam? Pronto. Se não entendeu também, eu não sei explicar direito. Eu já falei que eu não tenho total domínio sobre esse assunto. Por isso, eu vou deixar aí na descrição um link do vídeo de um canal que de um professor que ele, por ser professor, vai ensinar muito mais que eu, já que ele tem muitos anos de domínio sobre esse assunto. Em resumo, vou deixar o link aí. Quem quiser ver, ir lá no canal do cara, dá uma força lá pra ele. Ele já me ensinou muito pelos seus vídeos. E espero que também ensine a vocês, porque eu não sou professor para ensinar, mas tô aqui, né, dizendo que eu sei. Então, vão lá no link da descrição, veja o vídeo para entenderem melhor, tá? Ele vai explicar com muito mais detalhe. Eu tô fazendo um resumão aqui. Tá, voltando ao assunto. Agora que a gente entendeu esse negócio de casa e tudo mais, chegamos no ponto de por que teve essa separação nas casas. Agora ia rotar em duas casas, o quê? Bom, dentro da casa de Israel tem as 12 tribos. Desde Reuven, Ruben aqui, até Benjamim, Mauatu. Benjamim. Então, fica ainda a pergunta, certo? Mas o que houve para as duas casas, para a casa de Israel ser dividida? Pergunta a Salomão, que pegou praticamente todas as mulheres de Israel e começou a idolatrar. Fazer o quê? Pegou estrangeiros também, um monte de mulher aí, enfim, é com Salomão aí, não é comigo não. Enfim, aí ele acabou pecando contra Yahweh, em resumo. Aí Yahweh mandou um profeta lá para falar para Salomão: olha, vai ter divisão, viu? Falou, é nóis. Resumindo, é isso. Aí a casa de Israel foi dividida em Reino do Norte, que é a casa de Israel, dominada por Efraim. Por que dominada por Efraim? Vou explicar já já. E o Reino do Sul, dominado por Yahudá. Beleza. Tribo de Efraim? Como assim tribo de Efraim? Nas 12 tribos, quem já viu as 12 tribos, eu não lembro de todas elas, tá? Eu tentando me lembrar, tá? Enfim. Bom, como assim lidera por Efraim? Todo mundo sabe que Efraim não era um filho de Jacó, de Israel. Mas na verdade era filho de Ahussef, José. José. Enfim. Bom, então por que um filho de José tá liderando as 10 tribos? Esse detalhe também. Tá vendo que eu não domino totalmente esse negócio de ensinar? O Reino do Norte tem 10 tribos. Desde Reuven até Deus sabe o que. E o Reino do Sul tem Yahudá e Benjamim, Mauatu. E os levitas que tinha que ter nos dois, né? Enfim. Aí, na bênção lá, pra gente saber por que Efraim tá dominando, enfim, a gente tem que voltar lá atrás. Quando Jacó, Israel, ele foi abençoar os filhos de Ahussef, ele trocou as mãos. Não foi obra dele, foi obra de Yahweh, tá? Por que Yahweh fez que Jacó mudasse as mãos? Por quê?
Porque Yahweh ele sabia que Manassés, que era um dos filhos, você entender, Manassés, ele seria grande, mas ele saberia que Efraim seria muito maior. E vocês vão entender o porquê que Efraim seria maior que Manassés. Tá. Aí, as casas estão divididas e sempre tinha conflito entre elas. Ou seja, a casa de Israel, a casa onde Yahweh estava uma bagunça. A sua noiva, que é Israel, sua noiva, estava toda bagunçada. E um noivo não quer ver a sua noiva num estado desse, né? Enfim. Aí Yahweh, vendo que Israel estava nesse estado, ele decidiu fazer alguma coisa, né? Não vai deixar Israel ficar daquele jeito. Mas como a gente viu em Jeremias, foi a própria Israel, foi o próprio povo de Israel que deu a carta de divórcio para Yahweh. Não foi Yahweh que quis se afastar de Israel. Pelo contrário, foi Israel que quis se afastar de Yahweh. E aí, Yahweh decidiu fazer alguma coisa, né? Ele fez alguma coisa assim. Fez. Ele agora não estava mais de noivo para noiva. Agora estava de pai para filho. E todo mundo sabe que se o filho ele desobedecer o pai, ele é castigado. Mesma coisa. Israel, como filhos de Yahweh, desobedeceram a Yahweh, pecaram contra Yahweh, então Yahweh foi os castigar com exílio. Eles foram exilados, as duas casas foram exiladas, porém, tem uma diferença entre o exílio da casa de Israel para a casa de Yahudá. Yahudá eles voltaram. Por quê? Porque se arrependeram. E por ter se arrependido, Yahweh permitiu que eles voltassem para a sua terra. Mas a casa de Israel, ela não se arrependeu. Pelo contrário, ela se misturar com as nações pagãs, viver no paganismo, na idolatria, enfim, no pecado, e se esqueceram de Yahweh. E estão por aí, até hoje. Até hoje nenhum israelita da casa de Israel voltou. Aí Yahweh, vendo que a casa estava uma bagaceira, vendo que a sua casa, sua noiva, estava uma bagaceira, ele decidiu fazer uma coisa. Yahweh viu que sua noiva estava uma bagunça, viu que sua noiva estava, né? E aí então ele decidiu fazer uma coisa chamado favor imerecido. E o que é esse favor imerecido? Isso é assunto para o próximo vídeo. Bom, se vocês gostaram dessa parte, então deixa aí nos comentários. Se os comentários tiverem ativado, que tem uma frescura de desativar, mas qualquer coisa eu reativo, tá? Então deixa aí nos comentários. Novamente eu digo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe para eu saber que vocês gostaram. E para chegar aqui, para quem chegou aqui no final, uma curiosidade especial para quem ficou até aqui no final. A parábola do filho pródigo, que o Messias, Yahushua, Jesus, tanto faz, Yeshua, Yahushua, a maioria conhece como Jesus, né? Bom, a parábola do filho pródigo, o que muita gente conhece é que não, é o homem, a pessoa que saiu da igreja, foi pro mundo, aí voltou para a igreja todo acabado. Será? Qual foi a casa que saiu da sua terra, da casa de seu pai? Quem foi que saiu da casa de seu pai, da sua terra, foi para as nações, para umas cidades aí, se corrompeu, fez besteira? Rapaz, isso não parece com Efraim, a casa de Israel, que saiu de sua terra por ter desobedecido a Yahweh, se misturou com as nações? Bom, isso é um assunto para o próximo vídeo.
Fica aí a curiosidade para vocês. Então, tô vazando, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ali e fui. Tá, agora é só saber onde foi que eu parei na história Rousseff? Ah, sim. Vou tirando o roteiro. Ih, me esqueci. Onde eu... Ô, velho, me esqueci de desligar. Foi mal aí, meu povo. Sempre me esqueci de desligar isso aqui.